Meus amigos, uma péssima notícia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, por outro lado, também vamos falar sobre o Ciro Gomes. Ele está de volta novamente, meus amigos. Mas antes de eu trazer todos os detalhes dessa informação, eu quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, né? Se inscrevendo aqui no canal Minuto News, deixando aquele like e, acima de tudo, o seu comentário. É importante você interagir aqui no nosso canal, obviamente, né? Trazendo a sua opinião sobre os temas a qual nós vamos comentar daqui para frente. Olha, meus amigos, a péssima notícia é a seguinte: de acordo com a pesquisa que acabou de sair do forno da Genial Quest, 55% dos eleitores brasileiros consideram justo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 39% vê como injusta, né? A medida foi imposta pelo ministro, pelo Supremo, né? Pelo grande Alexandre de Moraes, pelo Deus brasileiro, né? Pelo rei brasileiro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, né, são números bastante expressivos. 55% da população acha, né, que a prisão é justíssima, ou seja, que o Alexandre de Moraes, né, o Deus do Brasil, né, fez certo em prender, né, em regime semi-aberto o ex-presidente Jair Bolsonaro, e 39% acha isso injusto. A pesquisa também revela que 57% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro agiu de propósito para provocar o Alexandre de Moraes, enquanto 30% pensam que ele cometeu um erro por não ter atendido às regras, né? A grande maioria dos eleitores, 86%, já estavam cientes, né, do julgamento do presidente Jair Bolsonaro. O que o povo está achando, gente, que o ex-presidente agiu, digamos assim, no intuito mesmo de provocar o Alexandre de Moraes? Foi aquela chamada, né, de vídeo que ele fez para os seus apoiadores, né? Então foi por causa dessa chamada de vídeo e das provocações do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que agora ele está em casa, em prisão domiciliar. É importante salientar, gente, que já no próximo dia 2, vai começar o julgamento oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pelo que comenta nos bastidores, dificilmente ele será inocentado, né? Já antes dele pegar essa prisão domiciliar, comentava-se que a prisão do Bolsonaro seria em regime domiciliar, mas aí, como ele infringiu as regras impostas por Alexandre de Moraes, aí o que aconteceu, né? Essa prisão domiciliar foi decretado antes mesmo, né, da decisão final, né? Ou seja, que o julgamento vai começar no próximo dia 2, né? Aí os ministros iriam, né, impor, digamos assim, prisão para o Bolsonaro, uma prisão domiciliar, ou seja, poderia cumprir a pena em regime semiaberto, em casa, como está acontecendo agora. Mas, digamos assim, o humor dos ministros do STF mudaram em relação a isso, ou seja, agora tudo indica que a prisão vai ser fechada. Ou seja, meus amigos, tudo indica, né, que ainda no mês de setembro o ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar na papuda. E agora, quanto ao filho, o Eduardo Bolsonaro, que está lá dos Estados Unidos buscando sanções para ministros do STF e para o governo brasileiro, a batata dele está assando. Ou seja, Hugo Mota enviou, né, o pedido de cassação lá na comissão, né, que tem lá na Câmara dos Deputados, né, que é a comissão de ética. Ou seja, o colegiado dessa comissão vai analisar toda essa questão e corre o risco também de Eduardo Bolsonaro perder o seu mandato. Ou seja, agora, no mês de setembro, pode acontecer duas bombas na família Bolsonaro. Uma né, a prisão do Bolsonaro, que parece que é iminente, gente. Tudo indica que vai acontecer, inclusive em regime fechado, como eu mencionei. E essa também, né,
da Câmara dos Deputados cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Vamos ficar acompanhando aqui todas essas informações. E quanto, gente, a brincadeira que eu fiz, né, do Alexandre de Moraes ser o rei do Brasil, né, porque quando a gente conversa com muitos bolsonaristas, né, inclusive com muitos petistas também, eles falam, poxa, o Alexandre de Moraes no Brasil, ele é o cara que manda, né, ele manda, né, e quem tem juízo obedece. É mais ou menos esse o critério que está acontecendo. Não estou dizendo que ele está agindo errado, né? Não estou falando nada disso. Eu estou apenas brincando com o que o povo comenta aí. Mas uma coisa é séria, né, gente? Tudo indica que, né, você que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro ou você que não gosta, fique atento aos noticiários, inclusive aqui no canal Minuto News, né? Porque a gente vai fazer uma cobertura do julgamento do ex-presidente que vai começar no próximo dia 2, agora 2 de setembro, inclusive nos bastidores, né? Principalmente dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, fala assim, ter julgamento para quê? Já é um julgamento de cartas marcadas, onde o povo já sabe que ele vai ser condenado. E falando nisso, meus amigos, o nosso queridíssimo Ciro Gomes, ele está de volta, né? Prestes a deixar o PDT, o ex-ministro cearense, o Ciro Gomes, disse, né, em entrevista aos meios de comunicação, né, que o presidente Lula trabalha para destruir o partido. César, mas o Lula trabalha para destruir o PT? Foi essa a declaração do Ciro Gomes? Não, trabalha para destruir o PDT, né? Ou seja, o partido a qual ele está deixando, né? Ou seja, já está muito adiantado, né? Já está praticamente certo, né? O Ciro Gomes vai deixar o PDT, né? E ele vai para o PSDB. Aliás, é importante deixar claro aqui, né? O Ciro Gomes já fez parte, num passado não tão distante, do PSDB. Ciro Gomes também contou ter conversado com o presidente do PDT, o Carlos Lupe, no Ceará, na semana anterior. Na conversa ele relatou, né, a sua insatisfação com a sigla, ou seja, na conversa do Ciro Gomes com o presidente do PDT, né, que é o Carlos Lupe, né, o Ciro Gomes mostrou o quanto ele estava insatisfeito com o PDT. Eu falei com o Lupe sobre as minhas insatisfações com o PDT. Lupe tinha me dito no começo do governo que ia ficar com o Ministério, ou seja, com o Ministério da Previdência Social, para que o partido não fosse engolido, mas não foi isso o que aconteceu, disse o Ciro Gomes, né, ao se referir aos escândalos do INSS. O ex-ministro, ou seja, Ciro Gomes, também criticou a mudança que Lula fez no comando do Ministério da Previdência Social, ou seja, tirou o Lupe e colocou outro do PDT, que é o atual ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, mas segundo Ciro Gomes, sem consultar, né, os nomes, né, do partido do PDT. Olha só o que o Ciro Gomes falou. Ciro reclamou que o presidente da República teria decidido nomear Volney, que é filiado do PDT, mas sem consultar as lideranças da legenda. Foi aprovado que o Lupe fez alguma coisa? Né? Questionou o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, gente, ele não queria que o presidente Lula demitisse o Carlos Lupe, mesmo com toda essa questão envolvendo aos escândalos do INSS, né, em relação aos descontos indevidos. E aí ele questionou, foi provado alguma coisa com o Lupe? Né? Foi provado que o Lupe ajudou, né, nessa questão dos descontos indevidos? Tiraram porque disseram que ele sabia da roubalheira do INSS. O próprio governo escolheu o novo ministro sem consultar o partido. Essa é a grande queixa, né, do Ciro Gomes, e talvez tenha sido o motivo porque ele deixou o PDT, por estar descontente, né, dessa manobra política que o presidente Lula fez, tirando, né, o Carlos Lupe e nomeando outro nome do PDT, que é o Volney Queiroz, mas sem consultar as lideranças do partido. Agora, gente, todo mundo sabe que nos bastidores está a seguinte informação rolando por aí, e não é segredo para ninguém, né? Há uma ala da política nacional que
quer ver, né, o Ciro Gomes como candidato a governador do estado do Ceará pelo PSDB, né, o Partido dos Tucanos, digamos assim. Mas, por outro lado, tem uma ala também que quer ver o Ciro Gomes como vice do atual governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência da República. Ou seja, essas movimentações já vêm ocorrendo nos bastidores. É importante também lembrar aqui que nas últimas eleições, ou seja, nas eleições de 2022, o Ciro Gomes ficou atrás até mesmo da Simone Tebet, né, na quantidade de votos. Ou seja, cada eleição que passa, o Ciro Gomes está saindo menor. Agora, obviamente, você já imaginou ele sai, o Tarcísio de Freitas, que a todo momento fica dizendo, não, eu não vou sair à presidência da República, eu vou sair para a reeleição como governador do estado de São Paulo, disputar a presidência da República, né? E com o Ciro Gomes de vice, obviamente, com a chapa fortíssima, diga-se de passagem. Mas, por outro lado, tem aquela questão. Mas será que a família Bolsonaro, né, deixaria o Ciro Gomes entrar como vice, visto que, né, que também tem uma ala do próprio PL, principalmente do PL mulher, né, de indicar, por exemplo, a Michele Bolsonaro como vice de Tarcísio de Freitas? Porque uma coisa é certa, gente, com a condenação do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter que acabar, querendo ou não, indicando alguém para substituí-lo nas urnas de 2026. E aí, meus amigos, eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Será que existe realmente uma possibilidade real do Tarcísio de Freitas sair como candidato a presidente da República com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e tendo o Ciro Gomes como vice? Será que existe essa possibilidade ou são apenas, digamos assim, conversas de bastidores? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal Minuto News.